Havia um homem chamado Ricardo que adorava comer. Todos os dias, Ricardo voltava para casa ao meio-dia para almoçar com sua esposa, Maria. Infelizmente, Ricardo não era um bom marido. Ele era um valentão malvado, mal-humorado e autoritário, e Maria tinha medo dele. Ela era uma mulher tímida e reservada que fazia tudo o que Ricardo pedia. Se ela não o fizesse, ele muitas vezes agredia. O relacionamento deles era um ciclo constante de tensão e medo. À medida que os anos passavam, a situação parecia cada vez mais terrível. A esposa, Maria, sonhava secretamente com uma vida melhor, mas estava aprisionada em sua própria casa, temendo as consequências de qualquer desobediência. Apesar das dificuldades, Maria encontrava conforto em suas pequenas alegrias e esperanças. Ela sonhava com o dia em que teria coragem suficiente para mudar sua vida e escapar desse relacionamento. Um dia, ao retornar para casa para o almoço, o homem fez uma breve parada no açougue local e comprou meio quilo de fígado fresco. Com um olhar indiferente, ele entregou o pacote para sua esposa, que estava ocupada na cozinha, e decretou que aquele seria o prato principal do jantar daquela noite. Sua esposa, que já havia preparado uma refeição de macarrão para o almoço, assentiu com um gesto submisso e continuou seu trabalho na cozinha, escondendo suas emoções atrás de um semblante tranquilo. O homem, sem demonstrar nenhum sinal de gratidão, acomodou-se à mesa e começou a comer seu almoço, alheio às tensões que pairavam no ar, e à tristeza que sua esposa guardava em seu coração. Enquanto o homem saboreava seu almoço com um prato de ravioli, regado a uma taça generosa de vinho tinto, sua esposa começou a falar sobre um assunto que a intrigava profundamente. Ela mencionou que uma velha rica da cidade havia falecido recentemente, e que seu corpo havia sido levado para a imponente igreja ao lado, aguardando a chegada de seus distantes filhos para o sepultamento. A cidade, afinal, era o único lar que a idosa senhora já conheceu, pois ela residia ali de forma solitária, sem parentes próximos que a cuidassem ou confortassem em seus últimos dias. Maria, com sua voz suave, compartilhou os detalhes dessa história que havia chamado sua atenção. Ela enfatizou como a cidade estava comovida com a partida da mulher idosa e como os moradores se mobilizavam para prestar homenagens à sua memória. No entanto, Ricardo não estava interessado no que ela tinha a dizer. Ele estava imerso em seu próprio mundo de sabores. Cada garfada do ravioli e cada gole do vinho tinto compunham uma sinfonia de prazer gastronômico que o envolvia completamente. Com um olhar impaciente, ele finalmente proferiu: "Chega. Eu preciso voltar ao trabalho." Seu desejo de terminar sua refeição rapidamente superou qualquer interesse que pudesse ter na conversa da esposa, e ele se levantou da mesa, deixando-a com seus pensamentos não ditos enquanto ele se afastava para cumprir seus deveres. Naquela noite, Maria começou a preparar o jantar com dedicação e amor. Ela temperou o fígado com um toque de maestria, escolhendo cuidadosamente as especiarias e ervas para realçar seu sabor único. Naquela panela, junto com o fígado, foram cuidadosamente dispostos legumes frescos, que, ao longo do cozimento lento, liberariam seus aromas deliciosos e seus sabores reconfortantes no caldo. Após um tempo, Maria, ansiosa para testar sua criação culinária, ergueu a tampa da panela e um aroma tentador se espalhou pela cozinha. O fígado parecia estar pronto, e ela não resistiu à tentação de cortar um pequeno pedaço e levá-lo à boca. A explosão de sabores em sua língua foi simplesmente divina. Os sabores eram ricos e vibrantes, uma dança perfeita entre o picante e o doce, o salgado e o suave. Ela, sem dúvida, considerou aquela como a melhor refeição que já havia preparado em sua vida. Impressionada com sua própria habilidade culinária, ela provou outro pedaço, e depois mais outro, e outro. Cada mordida era uma experiência sensorial que a transportava para um mundo de prazer gastronômico. A refeição era tão extraordinariamente deliciosa que ela não conseguiu se conter, e antes que percebesse,
a panela estava completamente vazia, com apenas o saboroso caldo restante como evidência de sua incrível criação. Então, sua mente começou a entrar em pânico. A consciência de que seu marido voltaria para casa em breve a dominou, e ela começou a se preocupar com as consequências. O que ele faria quando descobrisse que ela havia comido todo o fígado? Ele não era o tipo de homem que entenderia ou perdoaria facilmente. Ela temia profundamente a fúria dele, e as lembranças dolorosas das surras que ele já lhe infligira retornaram à sua mente. Ela não queria enfrentar mais abusos, estava determinada a evitar isso a todo custo. Porém, a questão persistia: onde ela poderia conseguir outro pedaço de fígado àquela hora? A angústia crescia em seu coração à medida que considerava suas opções limitadas, e a incerteza sobre o que aconteceria quando seu marido descobrisse a falta do fígado a atormentava. Foi então que, em meio ao desespero, ela teve uma ideia que lhe pareceu ousada e arriscada, mas talvez fosse a única saída. Ela se lembrou da velha rica que estava deitada na igreja ao lado, descansando em seu caixão aberto, à espera de seu último repouso na terra. Olhando pela janela, ela percebeu que a igreja estava silenciosa e deserta naquela hora. Ela conhecia bem aquele local, sabendo que um jovem rapaz costumava passar as noites ali, dormindo sob o teto sagrado. A ideia lhe ocorreu quando seus olhos se fixaram na faca afiada sobre a pia da cozinha. Aproximando-se da faca, ela ponderou a situação. Poderia ser uma solução arriscada, mas era a única chance de evitar a ira de seu marido. Ela olhou novamente para a igreja, considerando se poderia executar seu plano sem ser vista. Se tudo desse certo, ela teria o fígado da velha senhora como substituto antes que seu marido chegasse em casa. Com um coração acelerado, ela agarrou a faca e decidiu seguir por esse caminho desesperado. A noite passou lentamente, e finalmente, após um longo dia de trabalho, o marido voltou para casa. Ele entrou na casa e o aroma delicioso que preenchia o ar o saudou de imediato. A esposa o cumprimentou com um sorriso forçado, disfarçando a ansiedade que sentia por dentro, enquanto seu coração batia forte em seu peito. Com um semblante cansado, ele se sentou à mesa e começou a jantar. Os sabores cuidadosamente combinados e os temperos escolhidos a dedo pela esposa logo o envolveram, e ele saboreou cada garfada com prazer. A salada fresca, regada com um fio de azeite e a quantidade perfeita de alho e vinagre, o pão de alho recém-saído do forno, crocante por fora e macio por dentro, e o fígado mais saboroso que quase derretia na boca. Após terminar sua refeição, o marido se levantou da mesa com um sorriso satisfeito no rosto e deu um tapinha na barriga. "Isso foi simplesmente delicioso", exclamou, expressando sua apreciação pela refeição excepcional que sua esposa havia preparado. Ele nunca havia tido um jantar melhor em sua vida, e isso o deixou verdadeiramente encantado. Ele olhou para sua esposa, notando que ela não havia tocado em sua própria refeição. "Você não vai querer um pouco?", ele perguntou. Ela forçou um sorriso e respondeu, tentando disfarçar sua ansiedade: "Não estou com fome, querido." "Você termina, aproveite cada mordida." Por dentro, no entanto, ela se sentia dividida entre o alívio de ter evitado a ira do marido e a culpa que a corroía por sua decisão desesperada de buscar o fígado da velha senhora. Naquela noite, eles foram para a cama. O homem havia adormecido profundamente, mas sua esposa estava deitada na escuridão, incapaz de fechar os olhos. Tudo o que ela conseguia pensar era no que havia feito. Só então, ela começou a sentir uma atmosfera pesada e opressiva preencher o quarto, como se a própria escuridão estivesse se contorcendo ao redor dela. Foi nesse momento que ela jurou ter ouvido uma voz à distância, sussurrando no ar gélido da noite. "Meu fígado", disse a voz, com um tom lúgubre. "Quem está com meu fígado?" A princípio, parecia a voz de uma velha senhora, mas aos poucos, a voz se aproximou, tornando-se mais nítida e sinistra.
Eu quero meu fígado, disse a voz, agora mais próxima e penetrante. Quem está com meu fígado? A esposa estava mergulhada em um pesadelo vivo, mas não conseguia distinguir se estava acordada ou se ainda estava presa em um terrível sonho. O grito ecoou, repetindo-se incessantemente, ecoando em sua mente como um mantra aterrorizante. Devolva-me meu fígado, disse a voz, como um lamento de agonia. Devolva-me meu fígado. Com lágrimas nos olhos e o coração batendo descontroladamente, a esposa começou a sussurrar desesperadamente em resposta à voz etérea e macabra. Não, 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 ela sussurrou. Eu não tenho isso. Eu não tenho seu fígado. Foi quando a voz estava bem ao lado dela, como um sussurro gélido na escuridão, que ela perdeu completamente o controle. Tremendo de medo, ela apontou na direção do marido e murmurou: foi ele. Aquela noite foi um pesadelo que não tinha fim. Maria não conseguiu fechar os olhos, atormentada pela voz sinistra que ecoava em sua mente. Meu fígado, quem está com meu fígado? Repetia a voz de maneira insistente, cada vez mais penetrante, fazendo-a questionar se estava enlouquecendo ou se tudo era apenas um terrível delírio. No dia seguinte, a exaustão pesava sobre ela, como se ela tivesse passado semanas sem dormir. Ouvia barulhos estranhos na casa, ruídos que pareciam emanar da cozinha, como se gavetas se abrissem e fechassem sozinhas. O pensamento de que tudo poderia ser apenas fruto de sua mente perturbada a atormentava ainda mais. Foram apenas algumas horas de sono, mas para ela, pareciam uma eternidade de tormento. A linha entre a realidade e o mundo dos sonhos estava desfocada, e ela não conseguia mais discernir se estava acordada ou se continuava imersa em um pesadelo interminável. Cada som, cada sombra na escuridão, alimentava seus medos crescentes, e ela estava à beira da insanidade. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. O marido, voltando para casa para o almoço, ficou perplexo ao encontrar a cozinha em completo caos. A comida não estava preparada, e sua esposa estava encolhida no canto da cozinha, os olhos vazios, como se estivesse presa em um mundo distorcido. Ele perguntou com raiva por que a comida não estava pronta, mas ela não conseguia articular uma resposta. As vozes sinistras que a assombravam a impediam de se comunicar, e seu silêncio só aumentou a fúria do Ricardo. Ele começou a gritar, acusando-a de ser uma inútil, uma esposa incapaz de realizar tarefas tão simples como preparar uma refeição. Os ataques verbais eram intensos, e sua agressividade crescendo a cada dia que passava. Ele a maltratava, física e emocionalmente, como se ela fosse a causa de todos os seus problemas e frustrações. Maria estava presa em um ciclo angustiante de vozes atormentadoras e abuso cruel. Ela não aguentava mais aquela situação insustentável, sentindo-se encurralada entre as vozes que a torturavam durante o dia e a ira incontrolável do marido quando ele estava em casa. O peso insuportável dos segredos e tormentos finalmente levou a esposa ao limite. Ela compartilhou com o marido a terrível verdade. Ela contou a ele que ela comeu o fígado que ele comprou. Ela contou como havia entrado sorrateiramente na igreja ao lado. Ela contou a ele como havia aberto a barriga do cadáver, cortou o fígado e levou para casa para cozinhá-lo, e ele havia comido o fígado da mulher. A descrição dela era tão vívida que seu marido quase podia ver tudo acontecendo diante de seus olhos. Enquanto ouvia, ele ficava cada vez mais irritado. Então ela contou a ele sobre a voz fantasmagórica que ouvia e ele ficou cada vez mais assustado. O homem tinha pavor de fantasmas. Fui eu quem comeu o fígado, disse ele. Isso significa que ela virá me buscar para se vingar. A partir desse ponto, as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais sinistro para Maria. Os eventos perturbadores e as vozes continuavam a assombrá-la, e o comportamento agressivo do Ricardo se intensificou. Cada dia era um mergulho mais profundo no pesadelo.
Em seu desespero e com o fardo insuportável que estava carregando, Maria tomou uma decisão drástica. Ela comprou um remédio forte para fazê-lo adormecer profundamente. Ela o deu a ele, e o Ricardo caiu em um sono profundo, completamente inconsciente. Naquele abismo de desespero, a esposa arrastou o corpo inerte de seu marido sobre um lençol, arrastando-o com um esforço sobrenatural até o lúgubre banheiro. Cada centímetro percorrido estava mergulhado na escuridão daquela noite sem fim. Com passos vacilantes, ela foi até a cozinha, seus olhos fixos na faca de cortar carne. Ela começou a amolar a faca, o som áspero e estridente cortando a escuridão como um eco da sua própria sanidade desmoronando. Enquanto o metal se tornava cada vez mais afiado, as vozes em sua cabeça cresceram em intensidade. Ela murmurou consigo mesma que agora seria diferente, mais limpo, pois já sabia como fazer isso. Sua voz estava impregnada de uma determinação arrepiante que ecoava na obscuridade. Ela começou o corte, as mãos banhadas em suor e trepidação. O som da carne sendo aberta era como um grito estridente da escuridão, e em um momento de horripilante clareza, ela extraiu o fígado do corpo inerte do marido. Em um ato de desespero e morbidez, Maria, segurando uma sacola com o fígado, dirigiu-se ao cemitério envolto na escuridão da noite. Ela alcançou a sepultura da mulher cujo corpo havia sido uma fonte de sua própria agonia. Cavou um pequeno buraco e depositou a sacola ali, como uma oferenda mórbida e macabra. Com palavras sussurradas, ela proferiu uma sentença sombria: aqui está um novo fígado para você. Era um ato sinistro e desesperado, uma tentativa de apaziguar as vozes aterrorizantes que a assombravam, de buscar alguma forma de redenção para os horrores que havia cometido. Virando as costas para a cova, ela jurou que nunca mais colocaria um pé naquela cidade, enquanto o vento noturno carregava consigo segredos sinistros e assustadores. Enquanto isso, o Ricardo despertou, confuso e atordoado, dentro do banheiro, imerso em uma dor lancinante. Ele compreendeu a crueldade do que sua esposa havia feito, e sua incapacidade de se mover era uma testemunha silenciosa da pequena e clandestina cirurgia que sofreu em suas mãos. A dor era excruciante, uma tortura viva. Com um esforço titânico, ele se arrastou penosamente em direção à porta do banheiro. A consciência de seu destino sombrio apertava seu peito, e ele sabia que não sobreviveria muito mais tempo naquela armadilha sinistra. Suas esperanças chegaram ao fim quando ele percebeu que a porta estava trancada, e ele sabia que ela não ia aparecer para ajudar,